Oi, aqui é o Zé. E Lília. Hoje nós vamos falar sobre hipocrisia e arrogância. Vamos lá? A hipocrisia é fingir ser o que não é a fim de se autopromover. Então, Jesus tem, umas passagens, umas falas interessantes sobre a hipocrisia. Por exemplo, em Mateus 6, versículos de 1 a 4, fala sobre dar esmolas. Ele fala que o hipócrita, ele entrega as esmolas para se autopromover, para se parecer. Então, Jesus fala que uma mão dá, que a outra não veja. Também falar da oração, que existem pessoas que fazem oração assim para todo mundo ver, assim para se autopromover. Aí Jesus fala, ora lá no seu quarto, para você não se autopromover. Fica em Mateus 6, versículo 5. Em Mateus 15, versículo 7 e 8, que fala sobre honrar a Deus com a boca, mas não honra a Deus com o coração. É como se fossem duas orações. Uma oração é feita com a boca, honrando a Deus, elogiando a Deus. Mas a oração que é feita no coração não está honrando a Deus. Então, ele chama de hipócrita, E também em Mateus 23, versos de 27 a 28, que é aquela ideia da embalagem e conteúdo, que por fora tem uma embalagem bonita, de perfeição, ou quase isso, mas por dentro uma podridão, que o texto chama isso de túmulo caiado, ou seja, túmulo pintado de cal. Então ele chama de hipócrita. E também tem o texto em Mateus 7, versículos 3 a 5, que fala sobre a trave no olho. Ou seja, a pessoa tem uma trave, ou seja, um pedaço de madeira grande, no olho. É uma imagem interessante. E ela fica criticando a outra que só tem um cisco. Ou seja, um cisco seria um pecado pequeno. E a trave, que é um pedaço de madeira grande, é um pecado grande. Tanto que existe aquela questão de se existe pecado grande e pequeno, Então, isso existe. A passagem em João 19, versículo 11, Jesus fala que tal pessoa tem um pecado maior que a outra. E então existe essa questão, sim, de um pecado ser maior do que o outro. Então, todos nós somos pecadores, Então, temos que ter o cuidado de não sermos hipócritas. Tem muita gente hipócrita no mundo, As pessoas vivem passando para umas para as outras uma imagem falsa. É como se fosse fazer uma propaganda enganosa para quem está por perto, Quem está ouvindo, ou lendo a mensagem. Lendo a mensagem. Quem está vendo tudo isso, vendo de uma pessoa hipócrita, quem é ingênuo vai acreditar na hipocrisia dos outros, de quem está falando. A pessoa também pode descobrir se aquela pessoa é ou não é hipócrita. Eu, particularmente, eu percebo quando uma pessoa está sendo hipócrita ou quando ela está sendo verdadeira. Eu acho que consigo perceber que as pessoas que eu já vi agir de uma forma hipócrita, acho que elas não sabem disfarçar, vamos dizer assim. Pode ser por isso também, Sei lá, uma percepção que você tem, sei, eu às vezes eu percebo quando... Pode ser que eu esteja exagerando, que esteja julgando mal as pessoas. De repente pode até ser, eu não sou perfeita, mas acontece que às vezes a pessoa pega e passa aquela imagem que realmente sabe quando a gente vê, no final realmente a pessoa acaba sendo hipócrita? Isso é muito triste. A gente vê isso de coisa e no final a gente descobre que realmente era hipocrisia. Uhum. Então, todos nós somos pecadores, para quem crê assim, Obviamente. Ou seja, eu sou pecador. E um desses pecados pode estar a hipocrisia. Então, uma boa autoanálise que podemos fazer é quantas vezes por ano, na média, nós somos hipócritas. Porque somos pecadores, às vezes acontece. Algumas pessoas mais, outras menos. Uma questão de evitar. E também outra coisa que eu gostaria de falar, por exemplo, imagine alguém falando sobre boas obras, a importância de praticar boas obras, amor ao próximo, só que essa pessoa que está falando, ela não é um bom exemplo de pessoa em relação a isso. Ou seja, o que essa pessoa não condiz o que a pessoa está dizendo.
Eu penso que isso não significa necessariamente que essa pessoa esteja sendo hipócrita. Eu penso que se essa pessoa, que não é um bom exemplo, se ela está se incluindo, ou seja, então, pessoal, nós precisamos praticar boas obras, tal. Ou seja, ela está se incluindo. Então, nesse caso, eu penso que ela não é hipócrita. Ela seria hipócrita se ela não estivesse se incluindo, ou seja, ela não é um bom exemplo e ela se faz de bom exemplo. Aí sim ela seria hipócrita. As pessoas, elas fingem ser aquilo que elas não são e acabam acusando os outros, sendo que elas mesmas não estão sendo verdadeiras com o próximo. Ficam apontando o dedo para os outros. Essa pessoa, ela fica fazendo isso, mas ela também faz, entendeu? Quer tirar o cisco no olho do outro, mas não tira a própria trave que está no olho. Né? Isso é errado. A gente já nem tem direito de acusar os outros, porque a gente também não é perfeito. E ainda mais ficar espalhando mentiras sobre os outros, fica denegrindo a imagem do outro e querendo se exaltar, né? Falando que eu não faço isso, não sei o que. E ela fica se promovendo, falando mal dos outros. Uma pessoa que faz isso, ela mostra que ela não é nada confiável, não é uma boa pessoa, não tem boa índole. E a hipocrisia é um tipo de mentira, né? Uhum. Então, a mentira, curiosamente, em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, é chamado que a mentira é uma abominação. Só que eu vou comentar sobre essa questão no próximo assunto. Bem, agora vamos falar sobre arrogância. Sobre a arrogância, né, de você se achar o máximo. Enfim, todos nós somos pecadores e a dica é fazer uma autoanálise. Na média, quantas vezes por ano você é arrogante? 5 vezes por ano, na média, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Eu coloquei aqui uma passagem em Mateus 20, versículos 25 e 26, que diz: os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Quem quiser ser importante, que seja servo. Né? Então Jesus está falando isso, que é uma passagem muito interessante. Se você quiser ser uma pessoa muito importante, espiritualmente falando, muito espiritual, muito importante, muito espiritual no bom sentido, você tem que ser humilde, você tem que servir as pessoas. O arrogante, ele se acha melhor, se acha perfeito. É quase mais ou menos que Deus, um semideus? Essa pessoa arrogante, ela também é hipócrita. Então, essa arrogância e a hipocrisia, elas podem andar juntas também. Parece que sim. Elas meio que andam juntas. São irmãs. Parentes, né? São parentes. Mas é triste, né? Ver uma pessoa que se acha melhor do que o outro e te esnoba, né? Fica esnobando você, se achando melhor. Isso é muito feio. Então, como eu disse no assunto hipocrisia, que em Provérbios 12, versículo 22, chamado que a mentira é uma abominação, ou seja, a hipocrisia é um tipo de mentira. Né? Então, é interessante fazer essa reflexão, porque em Provérbios 16, versículo 5, diz que o coração altivo é abominação também. Então nós temos aí a mentira e o coração altivo, ou seja, a arrogância, enfim, né, são abominações. Então a reflexão que eu faço é o seguinte: no caso da mentira, a pergunta é: todo tipo de mentira seria abominação? Existem pessoas que entendem que existem mentiras que não são pecado. Eu já ouvi isso. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 1, versículos de 15 a 21, fala das parteiras que mentiram para salvar os bebês. Ou seja, existem pessoas que entendem que esse tipo de mentira não é pecado, e muito menos abominação. Outras pessoas vão entender que esse tipo de mentira seria um pecado pequeno, não abominação. Então, você vê que o entendimento varia de pessoa para pessoa.
A minha tendência é entender que esse tipo de mentira não é abominação, seria mais classificada como pecado pequeno. Eu até aceito dizer que esse tipo de mentira não seria nem pecado, mas eu fico oscilando entre essas duas. Pecado pequeno, não pecado. O que você acha? Esse tipo de mentira para salvar os bebês. Mentira para... Não pensando no mal, mas pensando para salvar alguém, ajeitar uma situação para o bem, assim. Eu acho que isso, eu não sei se caracterizaria como pecado. Então, é isso que eu tô falando. É complicado. Né? É um assunto bem complicado. Mas é interessante, porque, relembrando, em Provérbios, né, 12, versículo 22, diz que a mentira é uma abominação. Mas você comparando com outras situações, outras passagens, você pensa que a coisa não é tão simples assim. Não é todo tipo de mentira que é abominação. Pelo menos é um tipo de pensamento. É um raciocínio. É errado mentir? É. Só que existem situações que a pessoa pega e mente para poder se proteger de alguma coisa ruim que está para acontecer. São várias situações. Por exemplo, alguém que tá querendo fazer um mal pro outro e ela não tá querendo revelar, né, que a pessoa tá lá para que não venha prejudicar o outro. Por exemplo, você conhece um amigo seu, sei lá, um conhecido, sei lá, alguém, e quer se esconder na sua casa porque tem alguém querendo matar. Aí essa pessoa pergunta, ele tá aí na sua casa? Aí você fala, não. Ele tá aqui, né? Vamos supor que você minta. Não, ele não tá. Então... Você acha que Deus vai falar assim, você pecou por mentir? Isso é uma abominação? É interessante essa comparação, eu acho interessante. Existem vários tipos de mentira. Tem da hipocrisia, né? Que a pessoa já quer se exaltar, então já é uma coisa feia mesmo, né? Deve ser uma abominação mesmo. Tem aquela mentira assim, que, por exemplo, a pessoa pergunta, você me acha bonita? Ou eu estou bonita? O que você acha da minha filha ou do meu filho? Eles são bonitos? Vamos supor que você não acha aquelas coisas. Para não ofender, você fala. São bonitos, sim. Então, existem vários tipos de situações, né, de mentira que não... Eu entendo que não dá para dizer que todo tipo de mentira é abominação. E é uma coisa curiosa isso, né? Então, o coração altivo, em Provérbios 16, versículo 5, é chamado de abominação. Agora, tentar classificar coração altivo, ou seja, arrogância, será que existem tipos diferentes? Talvez, né? Eu não estou com criatividade para imaginar, mas talvez exista. Arrogância é sempre arrogância. Agora, pode ser que tenha níveis de arrogância. Só que a arrogância continua sendo uma coisa ruim. Isso. Não alimenta o espírito de ninguém, só né? Talvez algum coração altivo, ou seja, uma arrogância, seja uma abominação, outra seja um pouco menor, né? Tipos diferentes que a gente não consegue... A arrogância sempre tem a mesma característica. Mas você disse que talvez tenha níveis diferentes, né? Níveis. Assim, por exemplo, uma pessoa que é arrogante, mas não é tanto. Sim. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É arrogante, mas não tanto, mas ela continua sendo arrogante. Por exemplo, talvez exista uma pessoa que é arrogante, mas ela sabe que ela é arrogante. E não faz nada para melhorar. Outra sabe que é arrogante, mas se esforça para melhorar. Então, talvez isso seja a diferença de níveis, né? E a pessoa se sente confortável sendo arrogante com os outros, né? Ficou tão preso na alma da pessoa que ela acabou tomando para si, como uma característica dela. Então, na passagem em Mateus capítulo 7, versículos de 1 em diante, que fala assim, Jesus falando, não julguem para que vocês não sejam julgados. Com a mesma medida que você julgar as pessoas, você também vai ser julgado. Ou seja, é uma balança com a mesma, né, com a mesma medida, né, com o mesmo rigor. Então nós temos que ter essa consciência. Eu estou falando nesse aspecto religioso, né, lendo a Bíblia, mas se você tirar o aspecto religioso, falar apenas do problema que é ser arrogante, que é ser hipócrita, sem citar Jesus, sem citar a Bíblia, vocês percebem que é quase a mesma coisa, né? O assunto não é uma coisa interessante ter esses sentimentos que nós temos que sempre controlar. Então,
Então, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.